Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da SNT Regional Extrema, essa regional maravilhosa. Sou o Pastor Vieira, coordenador aqui dessa regional. Vou trazer um devocional especial para você, para alimentar você nessa semana, uma palavra de direção, de fé, de ânimo. Bom, o texto que nós vamos meditar aqui é o texto de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 9. Está escrito assim, ó: Disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Mais tem o Senhor para te dar do que isso. Essa foi a reflexão, o texto que nós meditamos aqui no culto do último domingo. Um texto muito poderoso. Bom, o contexto é o seguinte: nós estamos falando sobre o rei Amazias. Qual que é o significado do nome Amazias? Força do Senhor, né? Esse nome fala sobre um homem que representa a força do Senhor na terra. Bom, mas Amazias, ele está andando em uma direção onde ele não representa a força, pelo contrário, ele busca a força de si próprio. Então a gente vai vendo ali que na história, no desenrolar da história, ele começa a levantar um exército grandioso de 300 mil homens. E ele não somente isso, ele contrata mercenários das tropas de Israel para vir e lutar uma batalha com ele, até o momento onde o homem de Deus vai até ele para repreender, para trazer uma direção, para falar para ele que ele não deveria alugar aqueles homens, porque Deus era contrário àqueles homens, Deus não estava com aqueles homens. É interessante que a Bíblia, mesmo escrita, histórias de muitos anos atrás, fala conosco sobre coisas que nós vivemos hoje, né? Nós carregamos pessoas às vezes que não deveriam andar conosco, ou melhor, pessoas que quando estão conosco, Deus se afasta de nós. E isso acontece em muitos momentos da Bíblia, essa separação, esse desafio de separação, né? Uma das vezes que nós temos essa separação é Abraão e Ló, né? Deus direciona Abraão a se separar de Ló, e não é porque Ló era um pecador, Ló errava, não, é porque era necessária essa separação para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão. Outro momento é os homens que levaram Jonas ali no barco, né? Aqueles homens passam em tempestades, lutas, uma viagem muito, né, complicada, difícil, até o momento que eles se separaram de Jonas. Eles jogaram Jonas no mar, e depois que eles jogaram Jonas no mar, veio a paz, né? Outro momento importante é Paulo, né? Paulo, na segunda viagem missionária, ele não leva Marcos. Por que ele não leva? Porque Marcos tinha o abandonado na primeira viagem, então ele decide não levar. Há uma separação, né? Paulo vai para uma viagem, Barnabé vai para outra viagem. Então existem momentos que existem separações, e essas separações são importantes. Por quê? Porque às vezes é uma direção de Deus, e é isso que Deus está fazendo com Amazias. Deus enviou um homem para trazer uma palavra de Amazias, para que ele não fosse com aquele exército, não levasse aqueles mercenários de Israel para a batalha. Por quê? Porque aqueles mercenários tinham um coração contrário a Deus. Aqueles mercenários eram homens que estavam distantes de Deus. E às vezes a gente tem que analisar: será que as pessoas que nós carregamos na nossa vida, elas nos aproximam de Deus, elas nos afastam de Deus, elas trazem Deus para mais próximo de nós, ou elas fazem que Deus fique mais distante de nós, né? A gente refletiu aqui nesse culto que é realmente o que esse versículo aqui diz: mais tem o Senhor para nos dar. A grande preocupação de Amazias é: poxa, mas eu paguei aqueles homens, foi 100 mil ciclos de prata, né? A gente tem uma continha aqui que a gente consegue converter, né? Daria 3 mil quilos de ouro, 3 toneladas de prata, aliás, 3 toneladas de prata. Olha que coisa, gente, é muita grana, é muito dinheiro. Mas Deus falou: abre mão disso, abre mão. Às vezes a gente tem medo de perder, né? Mas como é que eu vou abrir mão? Mas eu vou perder o dinheiro, mas eu vou perder o tempo, mas eu vou perder o investimento, mas eu vou perder. Mas sempre vale a pena abrir mão de algo para conquistar Deus. A reflexão do culto é: vale ir para a guerra com 100 mil mercenários, ou vale ir para a guerra com um Deus que é poderoso? Eu acho que vale a pena abrir mão de 100 mil mercenários, de abrir mão desse dinheiro que foi aberto, para ter a presença de Deus. E esse questionamento que eu tenho para te fazer: será que vale a pena levar isso que você tem levado na sua vida? Veja seu relacionamento, veja, será que vale a pena levar essas amizades na sua vida? Será que vale a pena, né, levar esses sentimentos, esses pensamentos? Existem coisas que nos distanciam de Deus, que nos afastam de Deus. E eu quero te desafiar hoje a fazer uma reflexão. Se você não tem que abrir mão de algo, se você não tem como fazer como Amazias, abrir mão, deixar algo, soltar algo
algo que tem te afastado de Deus. Sabe por quê? Porque nós não queremos viver a força desse mundo. Amazias estava querendo juntar para si a força desse mundo, mas a palavra de Deus nos ensina: não se glorie o rico nas suas riquezas, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas o que tem que se gloriar, glorie-se me conhecer, diz o Senhor. E eu quero te fazer esse desafio: conheça Deus, prove da força que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Quero concluir esse vídeo aqui te desafiando a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho, a compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. E eu desejo para você uma semana de muita vitória e te espero no próximo vídeo.